Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus é luz para iluminar nossos passos, guiar nossa vida, direcionar o nosso caminhar. Por isso eu convido você para saborear a Palavra de Deus, para que tenhamos o gosto de Deus, o sabor de Deus em nós, por meio da sua Palavra. Nos colocamos na presença do Senhor, implorando a sua bênção, sua graça e a sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo, Senhor. A tua palavra quero viver, a palavra quero praticar, a tua palavra quero ensinar, mas a tua palavra, Senhor, eu quero cada vez mais amá-la, adorá-la, reverenciá-la com todo o meu coração. Por isso eu te peço, eu te suplico o teu Espírito Santo, para que me dê luz e direção, para que me dê sabedoria e ponderação, para que o teu Espírito Santo esteja no meu coração, ensinando-me a viver a cada dia. Senhor, eis-me aqui, que a tua palavra em mim se realize. Bênção é a palavra de Deus que ilumina o nosso coração. Que bênção é a palavra de Deus que nos ensina a viver a cada dia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. O quanto é importante a Bíblia, a palavra de Deus, agora aqui no meio de nós, nos direcionando. Então, nós estamos hoje concluindo essa carta. Ela é pequena, mas ela é rica, ela é densa em conteúdo, a carta que Paulo escreveu a Tito. Então, nós estamos hoje concluindo a carta de Paulo a Tito, o capítulo 3. Né? São esses 15 versículos do capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, que você vai marcar aí no seu caderno, que nós vamos agora acompanhar a leitura e a meditação, o estudo desse texto sagrado. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral, obedecer-lhes às ordens, ser prontos para toda boa obra, não difamar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Nós também, outrora, éramos insensatos, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade, na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou não por causa dos nossos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas foi por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Este Espírito que Ele derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Esta palavra é digna de fé. E quero que insista sobre esses pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem nas boas obras. Eis aí o que é bom e útil para as pessoas. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno da lei, porque são inúteis e vazias. Também depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixe de lado quem provoca divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, condenando-se a si própria. Então, vamos pegar aqui os elementos fundamentais que esse texto, que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Logo no versículo número 1,
está aí uma ordem expressa de Deus, lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral. Ora, gente, aqui é uma exortação e uma ordem de Paulo, é uma exortação da palavra de Deus a nós, que nós devemos ser submissos às autoridades de forma geral, aqueles que exercem a magistratura, né, que são as autoridades que atuam no poder judiciário, no nosso caso, as autoridades que exercem a fiscalização, a manutenção das leis. A nossa submissão é, acima de tudo, às leis que regem o estado em que vivemos, o município em que moramos. Nós não temos nenhuma ordem, ou quanto menos permissão de Deus para sermos insubmissos. É óbvio que pode ser que existam leis que firam a reta consciência, que firam, por exemplo, aquilo que são os nossos preceitos morais. Então a gente não vai obedecer aquilo que fere os nossos preceitos morais, aquilo que é a objeção de consciência para nós. Se você está em algum lugar do mundo onde existem leis que são contrárias, a gente não é que vai se virar rebeldes. Nós não iremos praticar aquilo que não convém. Mas, no geral, o importante é isto: obedecer e sujeitar-se às leis, aos magistrados e às autoridades. Obedecer às ordens e, sobretudo, praticar as boas obras. Na verdade, o cristão deve ser sempre o melhor exemplo de cidadão. Deve ser um bom cidadão. Ninguém vai ser um bom cristão se não for um bom cidadão. Tem coisas que talvez o meu espírito humano, a minha visão subjetiva, e aqui é importante, a visão subjetiva, é algo que eu mesmo estou me determinando. Eu, por exemplo, não sou contra a cobrança de certos pedágios. Acho que pedágios são caros, acho que as estradas... Mas, enfim, mas se a lei estabelece, não há nada que, por mais que eu fique contrariado, que me autorize a não pagar os pedágios. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas é isto. Se eu acho que é muito rigorosa as placas de trânsito, as placas de velocidade, nada me autoriza, de forma alguma, eu desobedecer. Pelo contrário, eu tenho que ser o primeiro a obedecer, tenho que ser o primeiro a dar exemplo. E aí eu poderia pegar outras normativas, leis e assim por diante, mas todos nós estamos obrigados, pela nossa própria consciência moral, a obedecermos às leis civis, às autoridades, aqueles que têm o poder de governar. Pela própria harmonia e convivência social, vivemos no meio da sociedade, nós estamos submissos a isso. Bom, isso é um ponto. O outro ponto, a partir do versículo 2, que é a ordem também, por favor, não difamar ninguém, meus irmãos. Precisamos ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Eu sei que tem pessoas que pode ser que a gente não comungue com elas, pessoas que nos irritam, pessoas que nos contrariam, pessoas que nós não gostamos, situações que nós nos opomos, mas nós não temos de forma alguma autoridade para difamar ninguém. Existe a difamação consciente e existe a difamação inconsciente. Existe a difamação que muitas vezes é feita para justificar aquilo que eu acredito ou aquilo que eu quero provar. Porque eu sei que grupos ou pessoas não fazem o que é de Deus. Eu não tenho direito para fazer prevalecer o que eu creio, a minha doutrina ou as minhas convicções, difamar em nenhuma situação qualquer cidadão, qualquer pessoa humana. Muito cuidado quando eu falo de difamação inconsciente, porque nós vivemos em tempos de redes sociais. E as redes sociais é um mundo de perversidade para justamente espalhar ondas de difamações. Porque você já tem um espírito impelido contra essa ou aquela situação.
E quando te mandam, né, algum conteúdo, algum elemento, você já manda, você já envia, você já se junta àqueles que usam do poder que essas redes têm para difamar, para criar uma situação constrangedora para as pessoas. Não, de forma alguma. Nós, como diz São Paulo, éramos desse grupo de insensatos, mas não podemos permanecer nele. Bom, e por fim, são tantos elementos ricos aqui, mas a gente vai lá para o versículo 8, quando Paulo diz: esta palavra é digna de fé. E quero que insista sobre esses pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem nas boas obras. Eis aí o que é bom e útil para todos. E, sobretudo, evitar questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno de leis, de assuntos que são inúteis e vazios. É ordem da palavra de Deus evitar discussões que são vazias, discussões que não edificam a alma, o coração e o espírito, porque o tempo é tão breve que é preciso usar do tempo para aquilo que é útil, para aquilo que edifica. Muito bem, meus irmãos, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje estudamos o último capítulo da carta de São Paulo a Tito, que vai confirmar Tito ali na sua função de bispo de Creta, orientá-lo a coisas que ele jamais deveria deixar de fazer. Mas um detalhe interessante nesse capítulo é o versículo 9, de dizer: olha, Tito, tem um monte de coisa importante. Você tem que exortar, tem que fazer isso. Chegou no versículo 9, evite discussões tolas. E aqui São Paulo enumera algumas coisas, infinitas genealogias, conversas que não chegam para lugar nenhum. Se fosse o nosso tempo, diríamos, fofoca, conversa que não tem nada a ver, ficção, briga por time de futebol, essas coisas todas aí, que isso não tem nada a ver com nada, só serve para produzir nas pessoas uma mera rivalidade. Não estou dizendo que não pode torcer para time de futebol, que é claro que pode, né? E é uma coisa, inclusive, boa de se fazer. Mas o problema é quando esse detalhe de ter escolhido esse ou aquele time vira um critério de inimizade, como vemos coisas horríveis, até de torcidas ali que se matam por causa de uma coisa que não tem nada a ver. É isso que São Paulo está dizendo. Olha, se você é maduro, então reconheça qual é o assunto que não tem nada a ver, para que você possa se dedicar àquilo que realmente importa. Isso quando a gente está falando sério. Quando a gente está brincando, aí as coisas elas funcionam de outro jeito. Mas quando o assunto é sério, é importante guardar sempre no coração essa certeza. Coisas que são tolas, não vale a pena perder tempo. Não vale a pena ficar, você vê crianças, uma vai lá e xinga a outra de uma coisa que não tem nada a ver. Fala, você tem orelha de cavalo. Aí começa, não, orelha de cavalo, vem cá, eu vou te pegar. Mas, gente, não é porque falou que tem que passou a ter. São coisas assim que São Paulo está dizendo, olha, não se sinta ofendido com qualquer ofensa, qualquer coisa que digam sobre você, porque se aquilo não muda a realidade, qual é a necessidade de dar atenção? E isso aqui gerou muitos problemas na igreja antiga, onde faziam questão de muita coisa que não tinha nada a ver e as divisões foram acontecendo. Mas claro, não foi só lá. Nós vemos tantas famílias no nosso tempo que são marcadas pela mesma coisa, que não entenderam que algumas pautas é melhor não conversar, já que aquela conversa não vai levar a lugar nenhum, né? Se a gente ficar discutindo se vamos para Marte o ano que vem, ou daqui 2 anos, ou daqui 10, mas, gente, isso aí faz alguém, não, eu acho que vai, eu acho que não vai, isso vai encaminhar alguém para lá de forma alguma. Certas coisas precisam ser entendidas apenas como mera opinião pessoal. E opinião pessoal a gente pode colocar, mas jamais impor. Não perca tempo com aquilo que realmente não constrói. Senhor, é a Tua palavra que eu quero viver. É a Tua palavra que eu quero guardar. Ensina-me a viver a Tua palavra, a praticar a Tua palavra. Que a Tua palavra esteja, Senhor, selada, guardada dentro do meu coração. Que a Tua palavra seja luz, que a Tua palavra seja paz. Que a Tua palavra, Senhor, seja cada vez mais, Senhor, observada no Espírito que ela nos ensina a viver. Viver com sobriedade, com serenidade, viver a obediência às leis, às normas, viver, Senhor, como um bom cidadão, dando testemunho que um cristão é sal
e luz no mundo onde nós estamos. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus, muita luz de Deus no seu coração. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.